Minha saudação a você que me ouve, que está assistindo esse vídeo. Hoje nós queremos falar de um episódio muito difícil para os discípulos. Jesus comunica a partida dele, ele então diz que iria para a casa do Pai e dá outras orientações, os motiva, os consola, os conforta. Foi muito difícil ouvir aquela comunicação que Jesus estava prestes a fazer. Era um momento muito doloroso para os discípulos e era um momento de grande expectativa também para Jesus. A hora da sua crucificação se aproximava e ele não poderia apenas partir sem deixar uma palavra, um legado, uma motivação para os seus discípulos. Mas eu quero, antes de entrar nessa comunicação, nessa despedida de Jesus, falar um pouco da diferença entre os evangelhos sinóticos e o evangelho de João. São 4 evangelhos que nós temos no Novo Testamento. 3 deles, os 3 primeiros, são de uma única visão, daí o termo sinóticos, aqueles que vêm de uma única visão. Se a gente vai estudar um pouco os evangelhos, a gente sabe que os 3 evangelhos sinóticos, eles têm em torno de 80%, 84% de coincidência de assuntos que são ali registrados e tratados. Então é muito parecido, mudando a carga, a quantidade de palavras, poucas diferenças, são praticamente você lê sobre ângulos diferentes o que aconteceu no ministério de Jesus, sobretudo na Galileia. E quando Jesus se despede dos discípulos ali nos evangelhos sinóticos, é uma despedida muito curta. Porém, quando você chega em João, a despedida é longa. Nós temos detalhes de como se deu essa despedida muito pormenorizadamente. Você vai encontrar do capítulo 13 até o final do capítulo 17 o conteúdo dessa despedida, o contexto dessa despedida. Então, foi muito importante poder ter o Evangelho de João para dar essa luz, esta compreensão e, sobretudo, a importância que Jesus dava ao preparo aos discípulos para encarar aquele momento difícil. Imagine, 3 anos convivendo com Jesus, sendo instruído, sendo protegido por eles, e agora, inesperadamente, Jesus vai se apartar deles. Segundo Jesus, iria preparar lugar na casa do Pai. Mas eles querem, todos nós queremos que quem amamos fique ao nosso lado. E são muitas informações, e Jesus, nesse conteúdo do capítulo 13 ao 17, ele vai trazer textos preciosos para a edificação da igreja hoje e também dos discípulos daquele momento que ouviam palavras tão difíceis. Então, vamos lá. Jesus, no capítulo 13, ele vai dizer algo muito difícil para os discípulos, já preparando, né? Pedro ouve uma palavra que não quer ouvir, mas mesmo assim ele vai se preparar do jeito dele, da forma dele. Jesus diz assim: eu irei partir. Não demorará muito e eu não estarei mais com vocês. Versículo 33 do capítulo 13 diz: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim e, como eu disse aos judeus, agora lhes digo, para onde eu vou, vocês não podem ir. Jesus é enigmático. Jesus está dizendo que ele vai partir, mas ele não diz para onde vai, apenas aumenta a curiosidade ao dizer que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir. É aí que surge a primeira intervenção no discurso de Jesus. Pedro então diz assim: Senhor, por que nós não podemos? Para onde vais, melhor dizendo? Ele pergunta primeiro para onde Jesus iria. E Jesus responde no versículo 36, é interessante até a resposta de Jesus, é como se Jesus estivesse levantando a bola para Pedro fazer essa pergunta. Diz assim: Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais?
Se alguém vai para algum lugar e que eles não podem ir naquele lugar, Pedro quer saber detalhes de onde é esse lugar. Daí vem a resposta de Jesus. Jesus diz que para onde ele vai era a casa do Pai. Ele vai dizer no capítulo 14 que a casa do Pai tem muitos aposentos, que eles não se preocupassem. Jesus não iria para um lugar para onde os discípulos não podiam ir. E isso era, claro, a intenção era de consolá-los, de confortá-los naquele momento. Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Eu gosto muito dessa palavra. Nós que seguimos Jesus, nós não temos só uma promessa de vida eterna, mas nós temos uma promessa de companhia eterna. Paulo vai dizer, escrevendo aos Filipenses, que partir estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Paulo não fala do céu como o céu é, mas ele fala do céu como presença de Jesus. E essa presença de Jesus faz toda a diferença, porque o melhor lugar para se estar é onde Jesus está com ele sempre. E se Jesus está no céu, eu quero estar com Jesus. Para mim, não importa como é o céu, para mim importa é se Jesus vai estar lá. E Paulo também, quando ele escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 4, ele vai dizer: estaremos para sempre com o Senhor. Ele poderia ter dito: estaremos para sempre no céu, na casa do Pai. Mas o fundamental, o importante é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. E Pedro faz uma segunda pergunta, e eu intitulo as perguntas de Pedro como as perguntas da confusão. É alguém confuso, é alguém que quer entender, é alguém que está ali ainda assimilando o que foi dito. Então ele pergunta: Senhor, para onde vais? E depois ele pergunta: por que nós não podemos estar com o Senhor, ir com o Senhor nesse caminho? Se até aqui, até então, para onde o Senhor foi, a gente estava com o Senhor. Por que agora essa ruptura? Então, é uma pergunta de confusão, e muitas vezes, na nossa vida espiritual, em momentos específicos, sobretudo quando a gente não entende os porquês e os acontecimentos, a gente pergunta: por que, Deus? Não é proibido perguntar o porquê das coisas. Deus é livre de responder os porquês, mas é importante que a gente saiba que existe lugar para o porquê. Às vezes Deus dá a resposta, às vezes não. E quando Deus não dá a resposta, a gente tem que fazer o para quê. Senhor, para que isso aconteceu? Existe sempre um propósito, um motivo. O Deus soberano faz as coisas e permite que essas coisas aconteçam para que haja uma mudança, um crescimento, uma situação que vai trazer no futuro alguma razão de ser. Nada acontece por acontecer por acaso. Tudo tem um propósito. Então a gente precisa se firmar nisso. Então as perguntas de Pedro são perguntas de alguém confuso. Jesus, então, entre o capítulo 14, ele faz afirmações sublimes, maravilhosas. Eu vou ler para vocês. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Na versão RA dizia: há muitas moradas. Aqui diz aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aqui Jesus traz uma carga de informações, de promessas, promessas afetivas, promessas de cuidado. Jesus revela o amor e o desejo de estar com eles novamente, em um tempo oportuno, na casa do Pai. Mas nós somos especialistas em pisar pontos de um discurso e muitas vezes destacamos coisas secundárias e damos a importância de coisas principais que não são. Se eu estivesse ouvindo esse discurso de Jesus se despedindo,
ele prometendo que vai para um lugar, e esse lugar ele vai preparar um lugar para mim, para você. Eu me encheria de alegria, certamente, porque ele mostra o cuidado e a importância que ele nos dá. Ele está ali para preparar lugar para a gente. E ele confessa, porque o meu desejo é que onde eu esteja, vocês estejam também. Veja a honra de estar no lugar onde Jesus está, porque ele preparou e pensou em nós. E ele diz, eu voltarei. Olha que promessa sublime. Eu voltarei. Para quê? Para buscar vocês, para que vocês vão comigo. E ele encerra essa parte dizendo assim, porque vocês conhecem o caminho. Aí Tomé toma a palavra. A primeira interrupção foi de Pedro, a segunda interrupção foi de Tomé. E aí eu chamo a interrupção da filosofia, a interrupção da incredulidade, a interrupção da impossibilidade. Alguém que quer procurar o impossível, que não vê o possível, que olha de forma filosófica para questões religiosas. A pergunta é até muito bem estruturada, mas ela não tem uma carga de amor, paixão, ligação. Ela tem apenas elementos de questionamentos filosóficos. Tomé, quando toma a palavra, diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Ele estava certo. Apesar de Jesus ter dito a casa do Pai, ele diz, não sabemos. E depois ele acrescenta aqui, como então poderemos saber o caminho? Você vê a lógica da pergunta dele? É uma pergunta lógica, porque ele estava pensando de uma forma lógica. Ele estava pensando nos deslocamentos que eles faziam ali na Galileia, para a Judeia, caminho A, bifurcação B, a gente pega aqui, a gente pega a esquerda. Então ele estava pensando em escolhas de território, de região, de lugares. Ele não estava pensando de forma espiritual. E Jesus, então, graças a essa pergunta filosófica, incrédula, revestida de impossibilidades, porque a resposta que ele queria ouvir é, não tem resposta para essa pergunta que você está me fazendo, Tomé. Mas Jesus tinha a resposta certa e maravilhosa. Graças a essa pergunta tola, nós temos uma resposta maravilhosa, sublime. Jesus diz no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se ele tinha um questionamento para saber qual era o caminho, ele agora tinha resposta para 3 questões. Ele tem a resposta para saber o que é a verdade, o que é o caminho, o que é a vida. E diz, essas respostas não se têm com respostas lógicas, filosóficas. Essas respostas têm a ver com uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Jesus é a definição, a pessoa dele é a definição para cada pergunta. Jesus, portanto, é o caminho, é a verdade, é a vida. E ele acrescenta algo. Ninguém vem, não é ninguém vai, porque Jesus está no Pai, Jesus é o próprio Pai. Quem vem a Jesus vai ao Pai. Então não é uma questão de tomar um caminho e chegar ao Pai, é chegar a Jesus. Por isso ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único meio de se chegar ao Pai, de se chegar à casa do Pai. Ele é o único meio de salvação. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, o homem. Não há um nome dado entre os homens debaixo do sol que importa que sejamos salvos. Nós somos salvos por Jesus Cristo de Nazaré. Então ele é o caminho. Ele é a única opção de escolha. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A segunda pergunta, a segunda interrupção do discurso de Jesus trouxe, graças a Deus, essa resposta sublime. A terceira pergunta que foi feita é a pergunta feita por Filipe. A pergunta de Filipe é uma pergunta também um pouco meio sem sentido, de alguém, eu diria, parece até aquelas perguntas de alguém que pega o trem andando. É uma pergunta um pouco tola para quem conviveu com Jesus durante 3 anos.
Jesus está falando do Pai e Filipe diz, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Nós temos visto muitas coisas bonitas, belas, extraordinárias. Falta o último ato dessa encenação, que é quando as cortinas se abrem e a gente vê o Pai. Faz um favor para a gente antes do Senhor ir embora. Mostra-nos o Pai. Antes do Senhor ir para a casa do Pai. Antes do Senhor ir para um lugar que eu não posso ir agora. Mostra-nos o Pai. E Jesus, então, entendendo que não existia maldade naquela pergunta, não existia tropeço naquela pergunta, não existia uma tentativa de incredulidade, nem filosófica naquela pergunta, era uma pergunta de um coração equivocado. Jesus dá uma resposta para ele, dando a pinicada, mas trazendo também luz para todos que um dia quiseram fazer essa mesma pergunta. Há uma diferença enorme entre a pergunta de Tomé e a pergunta de Filipe. Tomé é aquele incrédulo inveterado. A gente sabe que quando Jesus morreu e ressuscitou, apresentou a um grupo de apóstolos e ali ele se mostra ressurreto, vivo novamente. E Tomé não estava. E de Tomé a frase, eu só acredito vendo. Eu só acredito se eu tocar. A lógica, o materialismo estava ali incrustado na mente e no coração de Tomé. Ele é o homem que precisa ver para crer. E a teoria de Jesus é diferente. A gente crê para ver. Então, quem vê para crer nunca vê pela fé. E quem crê sempre verá. Quem é Filipe, diferente de Tomé? Filipe é um homem de dedicação, que amava as Escrituras, amava Deus. Quando seu irmão André apresentou Filipe a Jesus, Filipe diz assim, porventura pode vir alguma coisa boa da Galileia? Porque André disse que havia encontrado o Salvador, o Messias, Jesus o Nazareno. E Jesus, quando se aproxima, diz assim, eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo ou dolo, não há intenção maligna, maldosa, capciosa, havia sinceridade e verdade. Jesus responde a Filipe, e quando Jesus responde a Filipe, essa resposta é maravilhosa, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê a mim vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Eu amo essa resposta. Jesus vai concluir dizendo assim, eu e o Pai somos um. Lembra de Emanuel, uma referência do anjo a Jesus, quando Maria recebeu a notícia de que seria mãe do Salvador? Diz, ele será Deus conosco. Jesus é a exata expressão do ser de Deus. Jesus é Deus encarnado. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo na cruz, informa o apóstolo Paulo. Então, o Pai é o Filho é o Pai. Eu sei que esses conceitos espirituais, a nossa mente limitada não alcança. A divindade de Cristo é apresentada aqui. Jesus é Deus. Jesus é o mesmo Pai, e o Pai é o Filho, e o Filho é o Espírito Santo. É a engrenagem da Trindade. 3 são um são 3, mas sobretudo eles não são apartados, são 3 ligados. E esses 3 é o Deus triuno. Quando a gente ouve isso, a gente olha para Jesus como Deus e faz toda a diferença, porque se ele não fosse Deus, seria um homem pecador mortal como nós. Ele só garantiu a salvação, pagou a nossa conta, morreu a nossa morte porque ele era Deus. E só um Deus para resolver o nosso problema. Só ele, assumindo a nossa conta, a nossa culpa, poderia nos substituir e efetivamente consolidar para nós a salvação eterna. Então, olhe para Jesus, absorva de Jesus a divindade plena, há poder pleno, há glória plena, a sabedoria plena e a salvação eterna nele. Muitas perguntas a gente tem a fazer.
E em Jesus nós temos todas as respostas. Que Ele seja consolo e conforto para a sua vida, hoje e sempre. Amém.